Olá, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou a Lilian Lopes. Gente, o ano tá terminando e a gente precisa começar a pensar aí na nossa vida, né, pro próximo ano. De repente, você tá pensando em fazer pedagogia e não sabe quais as áreas que um pedagogo atua. Ou pensa que é só dar aula, alfabetizar a criança. Não, a gente pode atuar em muitas coisas e é exatamente isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu vou falar para vocês quais as áreas que uma pessoa formada em pedagogia pode atuar além da sala de aula. Então, são muitas dicas, inclusive coisas que eu já fiz, eu vou passar para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem. Bora comigo lá pro vídeo. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, se você tem esse interesse em fazer pedagogia, uma das coisas que você precisa ter em mente é que você vai precisar ensinar, independente do lugar que você estiver trabalhando. Então, por exemplo, se você está com criança, é ensinar crianças. Se você está com adultos, você vai ensinar adultos. Se você está numa empresa, você vai ensinar os funcionários ali da empresa. Então, primeira coisa, pensa, eu gosto de ensinar? Eu tenho essa paciência para ensinar? Porque sim, gente, a primeira coisa é que a gente tem que ter muita paciência. Se vocês olharem aqui nos vídeos aqui do canal, vocês vão perceber que a gente tem algumas dificuldades e que as maiores dificuldades são enfrentadas, sim, com grande paciência e, claro, o amor, o carinho pelo que você está fazendo. Então ali você precisa saber que é importante que você goste, sim, de ensinar, de explicar, saber que, por exemplo, você sabe aquilo, independente do que seja, você sabe o que você está ensinando, mas o outro não sabe. Então, para você, o que é óbvio, de repente não é óbvio para outra pessoa, independente da idade. Então, aqui você para e reflita. Eu gosto de ensinar? Eu tenho essa paciência para ensinar? Então, se você tem esse interesse em fazer uma faculdade de pedagogia, mas você não sabe se realmente deseja trabalhar assim, com isso, né, com pessoas, porque, gente, é o tempo todo, você vai estar com pessoas, junto com essas pessoas. E muitas vezes, quem se forma em pedagogia acha que é só dentro de uma sala de aula que você vai trabalhar. E não é verdade, não é só com alfabetização. Eu, por exemplo, tenho algum tempo que eu já trabalhei muito com alfabetização. Esse ano eu precisei trabalhar com alfabetização devido, né, a gente ter ficado 2 anos aí dentro de casa, muitos alunos voltaram com dificuldades e aí eu precisei retomar a alfabetização. Sim, é o principal. Mas a gente trabalha com multidisciplinas, vamos dizer assim. Eu posso trabalhar desde um bebê até, né, de mamando a caducando, a gente fala, com qualquer idade. Tá bom. O importante é você saber que você vai sim mudar a vida de alguém quando você é um pedagogo. O curso de pedagogia, ele forma profissionais que trabalham com multidisciplinas. Então a gente trabalha alfabetização, a gente trabalha letramento, a gente trabalha... São muitas funções que a gente faz. Inclusive, dentro de uma empresa, você pode sim na harmonização da empresa. Tem muitas coisas e é por isso que eu vou falar isso para vocês hoje. Nós somos capazes de atuar no processo de ensino-aprendizagem. E aí, sabendo disso, né? Nós que somos responsáveis desde a alfabetização até o corpo, de repente, de uma administração de algum lugar. Por exemplo, nós vamos começar a falar na educação infantil. Quando eu me formo e decido trabalhar com crianças da educação infantil, são crianças aí de 0 a 5 anos, né, de idade. E aí, nesse período, qual que é o objetivo? É auxiliar no desenvolvimento deles. Então, essa etapa, ela apresenta muitas coisas. Então, por exemplo, a gente trabalha com creche, pré-escola. Então, tem pessoas que trabalham na educação infantil que trocam fraldas, sim, tá? E tem crianças que já, né, a gente às vezes atua já no início da alfabetização.
Não é muito legal, normalmente a gente começa lá do ensino fundamental 1, mas sim a gente já começa a trabalhar com as primeiras letras aí com os nossos alunos. E a gente trabalha todo nesse processo de desenvolvimento do ser humano. Quem quiser saber um pouquinho mais, gente, sobre isso, eu tenho vários vídeos aqui no canal, a gente fala sobre as atividades que a gente pode trabalhar com as crianças e qual o motivo de trabalhar essas dificuldades. Então depois vocês olham aqui embaixo, eu vou deixar uma playlist sobre a BNCC mais planejamentos para vocês darem uma olhadinha o que a educação infantil pode fazer e o que ela desenvolve como ser humano. Dentro de uma escola, o pedagogo também pode trabalhar do primeiro até o quinto ano do ensino fundamental. Como que funciona, gente? Até o segundo ano do ensino fundamental, segundo a nossa BNCC, nós precisamos alfabetizar essas crianças. Então, sim, quem pegar o primeiro aninho ou o segundo aninho vai ter essa competência, vai precisar trabalhar com essas crianças na alfabetização deles. Terceiro, quarto e quinto ano é para completar esse processo de alfabetização. Então, o pedagogo, quando está dentro da sala de aula, desse primeiro ao quinto ano, é onde ele começa a iniciar o ser humano nessa caminhada acadêmica. O pedagogo também pode trabalhar com educação de jovens e adultos. Onde ele faz isso? Nesse setor, pessoas que não continuaram os estudos lá atrás ou que não fizeram o ensino fundamental e médio lá na adolescência, eles têm uma nova oportunidade, né? E aí os pedagogos é que entram. Então como que é a dinâmica e a metodologia para os adultos, né, jovens e adultos? Ela é totalmente diferente daquela, lógico, que a gente utiliza com as crianças. Mas o que é importante a gente falar? Que esse profissional da pedagogia precisa estar se atualizando para trabalhar com essas pessoas, né? Inclusive em relação às normas da BNCC, por exemplo. Então, a educação de jovens e adultos, ela prioriza e também potencializa políticas educacionais que são importantes. Para quê? Para que a gente reduza essas desigualdades, né, que tem ali quando a pessoa não estudou normalmente e garantir essa aprendizagem desses jovens, desse adulto. Então, nós educadores, né, é muito importante, gente, nós somos muito importantes. Por quê? Porque a gente vai ajudar a completar os currículos e a formação, né, dessas pessoas. E claro, quando a gente faz isso, a gente tem que se especializar, mesmo sendo pedagogo, e saber o que a gente está fazendo ali. O pedagogo também pode trabalhar em empresas. O que nós fazemos, né? Nas empresas, a gente usa métodos pedagógicos para desenvolver um profissional que a gente vai desenvolver pessoalmente ali. São os colaboradores da empresa. Então, qual que é o objetivo? É a gente causar mudanças de comportamento e também reconstruir os conceitos da empresa, os conceitos básicos ali. Não só da empresa, né? Mas, por exemplo, como você se relacionar com o outro, a empatia, o sentimento para com o outro, que é a mesma coisa, né? A criatividade, a gente já não faz isso com os pequenos, com os grandes também. E principalmente o trabalho em equipe. Então, além disso, o profissional, a gente vai capacitar essas pessoas, os colaboradores, para quê? Você vai propor ações, atividades, para que eles desenvolvam-se como pessoas. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai incluir muitas metodologias de aprendizado que são diferentes, desde os tradicionais, né? Como também treinamentos, palestras, cursos e até, gente, métodos inovadores. Por exemplo, o que nós estamos ensinando para as crianças? Celular, videogame, a chamada gamificação. Sim, nós vamos propor isso, porque a empresa vai ser mais ativa, né? O pedagogo empresarial, ele é um pouco diferente também. Cada setor trabalha de uma forma diferente. Então, a gente sabe que essas pessoas têm uma cabeça, elas estão mais fechadas normalmente. Muitas delas não estão abertas a novos aprendizados, elas são engolidas ali, vem uma pessoa que quer engolir, né? Colocar a goela abaixo ali um ensinamento. Então, você tem que ter todo esse jogo de cintura. Por isso que eu falei no começo.
tem que ter bastante paciência e saber ensinar cada um, né, de acordo com a sua fase. Vocês percebem, a educação infantil é uma etapa, fundamental é outra e numa empresa é outra. A administração escolar, sabe? A direção, a coordenação, a supervisão de uma escola. Não é uma sala de aula, né? É outro setor. Então, são sim pessoas que têm que ter pedagogia para atuar nesses campos, né? O que a gente faz, né? Nós somos responsáveis legais do administrativo. Nós somos um profissional que tem o objetivo de atuar no conjunto desses professores, administrar os professores, administrar uma escola, administrar práticas pedagógicas. E é uma área, gente, que é bastante cobiçada, né? Por quem faz pedagogia. Normalmente a gente quer, né, ser diretor, coordenador. Por quê? Porque melhora, sim, a renda, a grana, né? E além disso, claro, esse pedagogo pode atuar lá dentro da escola ou fora dela, mas nessa parte educacional com a orientação educacional. O que ele faz a orientação? Normalmente é para auxiliar, né, o desenvolvimento do pessoal dos estudantes. O orientador, ele trabalha muito essa parte de desenvolvimento pessoal dos estudantes. Então, por exemplo, você está ali na sala de aula, de repente vem alguém e chama seu aluno. Para quê? Porque de repente ele está com algum problema de relacionamento com outros alunos, ou então algum problema pessoal, que a gente vê infelizmente nas escolas de alunos quererem se cortar, esse tipo de coisa. O orientador, ele vai estar ali para trabalhar essa parte com as crianças, orientando, ou, né, adolescentes, dependendo da que você pegar ali dentro de uma escola. Então, ele é uma função muito importante. E também o orientador recebe um valor um pouco maior do que, né, o professor ou até o coordenador. O pedagogo também pode trabalhar em hospitais. A gente chama de pedagogia hospitalar. O que ela faz? Ela leva o aprendizado para crianças e adolescentes que não podem frequentar a escola. Vai até o hospital. Sim, o pedagogo, ele vai lecionar, vai dar aula dentro de um hospital. Eu tenho várias colegas que trabalham com isso e é um trabalho muito interessante. Por quê? Quando você é pedagogo e você está dentro de um hospital, você vê muitas coisas, gente. E aí aquilo ali rejuvenesce você, te dá uma motivação, porque você vai perceber que você tá mudando ali, né? Um aprendizado, você muda uma vidinha, gente, que tá com tanta dificuldade naquele momento. É muito bom, então eu recomendo aqui. Infelizmente eu nunca tive essa oportunidade, mas como eu já tive dentro de hospitais, eu acho que muitos de vocês aqui, vocês sabem o quanto é importante você levar um afago, você ensinar um aluno, uma criança ou um adolescente que precisa ali de você naquele momento. Então, eu recomendo também. Então, o principal objetivo é que eles não sejam prejudicados mesmo nos estudos. Como que funciona? Vai fazer várias atividades recreativas, lúdicas, pedagógicas, como pinturas, né? Desenhos, dramatização, jogos, brincadeiras, histórias. E também muitos profissionais, eles usam a neuropsicopedagogia, que é interdisciplinar, que vai utilizar muitos conhecimentos de uma área, por exemplo, de áreas como neurociências, psicologia e pedagogia. Então, dentro dos hospitais, a gente faz o trabalho pedagógico e terapêutico para uma reabilitação cognitiva. Uma outra área que eu amo, que eu atuo até hoje, é a educação especial. O pedagogo pode trabalhar com educação especial, né? Claro que a gente tem que adaptar muitos métodos, então a gente normalmente adapta o que o professor ali faz, né? Para o nosso aluno da educação especial. São os alunos que apresentam, né, limitação, né, física ou mesmo cognitiva. Então, tudo é adaptado para aqueles alunos. Nesse caso, o pedagogo o profissional, ele precisa ministrar as aulas usando, claro, técnicas que são diferentes, né? Por quê? Para que eles sejam capazes de aprender, compreender o conteúdo. Então, o objetivo que a gente tem quando vai trabalhar na educação especial é você compreender que as principais disciplinas de pedagogia, por exemplo, como didática do ensino e aprendizagem, a gente vai ter que
arrumar, adaptar, vamos dizer, né? Por quê? Pra gente aprender a lidar de maneiras diferentes, em situações diferentes. O aluno da educação especial, gente, é sempre, ele é único, né? Todos os alunos são únicos, mas a educação especial, então, por exemplo, você fala assim, ah, tem autismo. O autismo em um aluno, ele é totalmente diferente do autismo de outro aluno. Então, isso aqui você vai precisar adaptar. Isso. O pedagogo também pode trabalhar na academia e pesquisa científica. Olha que legal. Então, nós podemos sim seguir atuando aí, não precisa ser só em sala de aula ou dentro de uma escola, né? Com pesquisas a respeito de educação. Então, nós como profissionais analisamos, identificamos problemas, né? De educação, problemas socioculturais, com uma postura que seja integrativa, gente, e investigativa. Não é somente assim de meter a lenha, vamos dizer assim. A gente tem que procurar encontrar os problemas e achar os problemas, né, e encontrar as soluções para esses problemas através dessa pesquisa científica. Então, qual que é o maior objetivo? É a gente poder contribuir para a superação das exclusões sociais, exclusões, né, culturais e econômicas principalmente. Então é fundamental, né, incentivar a pesquisa para a gente poder desenvolver outros métodos de aprendizagem, de ensino, e com isso para a gente poder o quê? Colaborar com a evolução da pedagogia como ciência. Olha, quem não foi inscrito no canal, já se inscreve pra gente continuar esse vídeo, dá seu like, gente, que é muito importante aí pro YouTube poder entregar para várias pessoas e poder auxiliar. Então, olha, nós vimos algumas principais áreas da pedagogia que a gente pode atuar, mas a gente precisa pensar no quê? Para a gente poder ter esse sucesso profissional na profissão de pedagogia, né, é preciso que a gente se dedique muito aos estudos e também no desenvolvimento de competências que vai ajudar as pessoas. Então, se o outro se desenvolve, você consegue, né, ter sucesso na sua profissão. Então, é por isso que você tem que sempre pensar numa boa faculdade, pensar no que ela está te ensinando, pensar se realmente é isso que você quer. E eu falo para vocês, quando você percebe que o outro está aprendendo, que o outro entendeu, gente, é tudo de bom, significa que você tem sucesso. Hoje eu posso falar que eu tenho sucesso enquanto pedagoga, né? E vocês também podem ter, só vocês gostarem e se dedicar. Outra coisa que eu quero terminar o vídeo de hoje é falando para vocês o seguinte, algumas áreas aí você pode ter ramos. Então a pedagogia, você faz a pedagogia, mas ela se ramifica. Então, por exemplo, hoje eu também me formei em psicopedagogia, né? Psicopedagogia clínica e institucional. Então eu trabalho com a dificuldade de aprendizado das pessoas, não só das crianças. Então, só porque ele não aprende, vai para psicopedagoga? Não. Então, eu também trabalho com esses transtornos de aprendizagem. Então, fiz a pedagogia, que é a faculdade, fiz uma pós em psicopedagogia. Então, vou trabalhar com essas dificuldades. Então, se você trabalhar, por exemplo, com pessoas que têm transtornos como dislexia, descalculia, disgrafia, tem que ter a psicopedagogia. A mesma coisa na educação de jovens e adultos, tem que ter alguma coisa, né, um curso, especialização, dependendo da cidade que você vai atuar, você tem que fazer para poder atuar nessa área. Educação especial é a mesma coisa. Eu tenho uma pós em educação especial para poder atender esses alunos. Em algumas cidades não precisa ter a pós, sim, apenas a pedagogia. Então vai depender muito da legislação local, do que é exigido, né? Claro que tem a nossa federal, que já fala tudo, né, que são as grandes, mas cada cidade tem a sua legislação e vai permitir ou não que você atue em determinadas áreas enquanto pedagogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser mais dicas, gente, é só clicar aqui do lado nos links para você continuar comigo. Beijo, até a próxima!